Iniciando aqui mais o TED Talks, é Mag aqui, e estou aqui novamente com o senhor Gustavo Fontinelli, agora para tratarmos sobre algo que providencialmente está sendo muito discutido, que seria sobre a igreja. Nós vimos no caso recente que está gerando todo um imbróglio a respeito da jurisdição da igreja e, enfim, com o caso do Frei Tiago, né, que todos devem conhecer. É um podcast que vem muito a calhar nesse momento para que nós compreendamos, afinal, o que é a igreja e por que que nós não podemos destruir a igreja conciliar, por assim dizer, que não existe, não é? Que a igreja só está ocupada, não há duas igrejas de fato. E como nós não podemos destruir, então, essa estrutura, porque acabaríamos necessariamente destruindo os fundamentos mesmos da igreja, a sua apostolicidade e todas as suas demais marcas. Então, é um podcast muito útil para que compreendamos a situação em que estamos inseridos, para que não acabemos, por exemplo, defendendo um conclave, não é? E caindo para fora da igreja, afinal, quem usurpa uma autoridade que não possui, faz uma eleição e elege um novo papa, está saindo fora da igreja e criando um cisma, literalmente. Então, antes de iniciarmos esse podcast, que será bem introdutório, mas já muito explicativo, gostaria de fazer um anúncio que nós acabamos de criar uma conta no Instagram e como primeira publicação está uma imagem, mas o link para baixar então esse artigo que estamos disponibilizando dentro dessa primeira postagem estará na bio do nosso Instagram, que é um artigo com 110 imagens, não páginas, mas imagens interativas, que explica, com base em exemplos históricos, a jurisdição e a crise na igreja, e a necessidade das coisas serem assim e não assado, para que não acabemos necessariamente caindo em cismas, heresias e apostasias, com a pressão que de fato existe com essa crise. Portanto, recomendamos a todos que desejem se inteirar mais no assunto, tanto que esse podcast aqui vem a propósito, de certa forma, com relação a esse artigo, porque uma coisa tem um tanto a ver com a outra. Sim, recomendamos que quem deseje, depois de ouvir esse podcast, ir no nosso Instagram, ver essa publicação e baixar esse artigo na bio. Nós recomendamos fortemente que façam isso e agradecemos a todos que fizerem. Agora, seu Gustavo, poderia se introduzir, por favor, e dar início ao tema? Muito obrigado, Semag. Esse vai ser o nosso segundo podcast aqui. Meu nome é Gustavo e hoje a gente vai fazer uma introdução ao assunto da igreja, sobre o que é a igreja. Pois bem, nós podemos comentar isso da última vez, né, alguns fatos sobre isso. E como a igreja é uma sociedade, eu gostaria de começar fazendo alguns simples pré-notandos sobre as sociedades em geral. Pois bem, o maximamente próprio do homem, o que é mais próprio do homem é ser social. Então, para a gente entender o que é a sociedade, o que é ser social e por que essa é a propriedade principal do homem, a gente precisa compreender algumas coisas sobre a natureza racional e a noção de bem comum. Pois bem, quem tem formação moderna, quem se formou na uma filosofia moderna e só então se converteu, como aconteceu com a maioria de nós aqui, em geral, tem como uma das primeiras dificuldades de compreender a moral, certo? Porque as discussões sobre moral parecem muito distantes, né, muito despregadas da realidade meramente física, e então surgem algumas dúvidas. Por que que isso se aplica apenas aos homens? Não, por que não aos animais, por exemplo? Certo? Pareceria, como dizem os materialistas, né, que a moralidade é algo, não é algo real, é algo quimérico ou fantasioso, ou criado pelas instituições para oprimir as pessoas e outras baboseiras assim. Bom, a primeira coisa importante a se notar é que, veja, não é que o mal só existe entre os homens, certo?
Não, o mal existe em qualquer ordem. Por exemplo, se uma cadela sofre um aborto, isso é um mal. Mas não é um mal no âmbito da moral, certo? Porque a cadela, né, os cães não têm meios, não têm faculdades para deliberar o que fazer e o que não fazer. Não tem condições, então, de buscar meios para evitar esse mal e para promover o bem. É por isso que, embora o mal possa se dar nas outras ordens, a moral é própria do homem, certo? Do animal racional, que por ser racional pode deliberar livremente quais meios empregar, o que buscar, etc. Isso já implica outra coisa que nós tivemos a oportunidade de comentar da última vez, que é a noção de ser livre, certo? De liberdade. E nós já dissemos e vamos repetir que o homem é que se diz propriamente livre, e é por isso que existe esse âmbito da moral. Porque, bom, todas as coisas que nós observamos no universo se movem de alguma forma, certo? Agem com vistas a algum fim. Mas as coisas minerais agem como que por necessidade, certo? Seus movimentos são como que transeuntes, os movimentos atravessam esses entes. Ao passo que os seres vivos têm em si mesmo os motores, certo? Os motores que os movem ao seu fim. E isso nós compartilhamos com os vegetais, por exemplo, mas os animais têm uma outra perfeição, que é a perfeição de conhecer. E, portanto, eles podem conhecer o bem, experimentá-lo, certo? E só então agir. Isso é bastante visível, é mediante o que os sentidos dos animais apresentam aos apetites que eles desejam as coisas. Então, um, um animal só age após desejar algo. E só deseja após conhecê-lo, após tomar a notícia da existência dessa coisa. E no topo disso você tem um homem que age após amar algo. E ama algo após conhecê-lo racionalmente. Não só experimentalmente, como os outros animais, mas é capaz de conceber coisas universais. Isso é importantíssimo para entender por que entre os homens existe a sociedade e não entre os como às vezes nós chamamos de forma imprópria, né? Como quando dizemos que as abelhas são sociais ou algo do tipo, certo? Essa vai ser uma distinção importante para entender a natureza da sociedade propriamente dita que é humana. Bom, qual é a principal diferença, então, entre todos aqueles animais que agem porque desejam e desejam porque conhecem, e o homem que age porque ama e ama porque intelige, porque conhece racionalmente? A principal diferença é que, bom, mesmo no universo dos minerais, dos vegetais, dos animais, nós percebemos que se elevamos nossos olhos na ordem das causas, se começamos a investigar as causas mais altas, nós vamos ver que, para além dos bens particulares de cada ente, existe um bem comum do universo. Porque os entes não existem isoladamente, certo? Ilhados uns dos outros. Então, por exemplo, se eu vou a uma árvore e pego um fruto, certo? Porque eu gosto desse fruto, um animal poderia fazer o mesmo. Eu entendo que esse fruto é um fruto daquela árvore, daquele vegetal. Mas se eu investigasse a ordem das causas, eu perceberia que, de certa forma, esse fruto é fruto de uma ordem do universo, porque para que o vegetal desse esse fruto, era necessário que
tivesse um bom solo, tivesse a luz do sol. Essa luz do sol precisa vir em um certo ângulo, e isso depende da posição da Terra, enfim. Então, o bem de cada coisa, na verdade, o bem de cada cão, de cada vegetal, de cada pessoa, é, no fundo, a participação em um só bem comum a todos, porque depende da ordem entre as coisas, certo? Depende da ordem das coisas umas às outras no universo. Bom, basta observar a natureza e nós percebemos isso, certo? É necessário, por exemplo, que existam animais carnívoros, eles precisam cumprir o seu papel. É necessário que existam animais carniceiros ou entes decompositores, senão não seria possível fazer um ciclo na natureza, certo? É necessário que existam, claro, os vegetais como um todo. Mas esses entes, as árvores, as demais plantas, os animais, eles, querendo ou não, agem em prol desse bem comum, em prol dessa ordem, porque eles cumprem um papel nessa ordem, mas não conhecem o bem comum, conhecem apenas a participação que tem nele, certo? Então, por exemplo, quando um carnívoro faz presas, certo? Quando um carnívoro engaja na predação, mata a outros animais. Ele está ocupando um papel importante na ordem da natureza, na ordem do universo. Mas o único conhecimento que ele tem é da carne que ele come. Então, na verdade, ele só conhece o próprio bem particular aqui e agora, algo concreto e material. Então, em certo sentido, podemos dizer que o carnívoro ama o bem comum, ama a ordem do universo. Mas, na verdade, o que ele ama, o que ele deseja, o que ele apetece, melhor dizendo, é o seu benefício nesse bem comum. O benefício que ele tira, que é o de predar os animais, certo? De comer carne, é o benefício que ele tira da ordem do universo. Ao passo que o homem, porque não tem só os cinco sentidos, mas tem uma razão, é capaz de conhecer coisas universais. E, portanto, o homem é capaz de compreender o bem comum e amar o bem comum mais do que ama a própria participação nele. Isso é um ponto capital. Então, é graças a isso que nós temos a polis, certo? A sociedade civil. Porque os homens são capazes de agir voluntariamente com vistas ao bem comum. E por que só o homem é capaz de fazer isso? Um universo que podemos observar. Porque só o homem é racional, então só ele pode tomar nota, tomar conhecimento do bem comum, que é algo de natureza universal, e não particular, entranhado na matéria, no aqui e no agora. Alguns animais são gregários, como as abelhas, mas mesmo as abelhas, que agem assim dentro de uma ordem impressionante, certo? Numa harmonia muito interessante, belíssima. Ainda assim, cada uma dessas abelhas tem por motor a, o conhecimento do benefício que cada uma delas tira do bem da colmeia. Ou seja, as abelhas, cada uma delas, só colabora para o bem da colmeia na medida em que, na sua natureza, tem algo que as inclina ao benefício que elas vão tirar disso. Algum tipo de prazer, alguma inclinação natural, enfim. Embora, ao fim e ao cabo, estejam colaborando com o bem comum. Ao passo que o homem colabora com o bem comum por conhecê-lo e amá-lo.
E o homem, se é sensato, é capaz e deve amar o bem comum mais do que a sua participação nesse bem. Pois bem, até então, estamos falando aqui em bem comum pura e simplesmente, né? E claro, isso que vai fundamentar a política, a sociedade civil. Mas esse sentido aí de bem comum é aquele bem comum completo do homem, integral. Nós também poderíamos pensar em partes do bem comum, em bens comuns parciais. E esse exemplo talvez ajude a ilustrar um pouco a coisa. Então, um exemplo: a ciência. A ciência é um exemplo de bem comum, porque a princípio nós poderíamos pensar na ciência como uma perfeição na pessoa, certo? Uma pessoa pode ter e pode não ter a ciência. Se tem, sabe, né? É uma perfeição sua, é uma virtude sua. Se não tem, está no estado de ignorância, certo? Analogamente, a como uma lâmina, uma faca, pode ou não ter fio, né? Pode ou não ser afiada. Se tem o fio, é mais perfeita, pode cumprir a sua função. Se não tem o fio, não cumpre bem a sua função. Mas também um animal racional pode ou não ter a ciência. Mas vejam, a- nós temos o hábito de falar, por exemplo, em algo em prol da ciência, ou pelo bem da ciência, certo? Nós entendemos, por exemplo, que o isso dos homens sábios foi algo bom para a ciência. Nós entendemos que a ciência, como um todo, pode progredir ou regredir. Então percebam que sempre que falamos assim, estamos entendendo a ciência como algo além do que existe no intelecto de cada pessoa. Estamos entendendo a ciência como um bem compartilhado, um bem comum a vários homens. E esse bem comum pode ser incrementado pelos grandes homens de ciência que a fazem progredir, ou pode regredir, pode ser diminuído, se, se perde a transmissão de coisas relevantes ao longo do tempo. Pois bem, esse exemplo da ciência é claro, é elucidador por vários motivos. Primeiro, vejam que o bem comum é uma coisa com respeito a vários, e nós nos orientamos, nós nos ordenamos a ela. Nós que buscamos a ciência, estamos todos orientados a uma mesma coisa. E a ciência que cada um tem? Ora, a ciência que cada um tem não é senão a sua participação nesse bem comum, certo? Então, por exemplo, o conhecimento que eu tenho de geometria é a minha participação na ciência da geometria. E alguém que saiba mais terá uma participação maior. E justamente por ser um bem comum, a ciência, como todo bem comum, acaba por fundamentar relações entre as pessoas, sociedades, das quais a principal é a relação entre mestre e discípulo, certo? Ou seja, aquela relação na qual alguém é como que gerado na ciência. Analogamente, é como um pai gera um filho, o mestre gera o discípulo na ciência. E isso é natural, porque, vejam, acabamos de dizer que a ciência pode ser considerada como um bem comum. Mas não poderia se dizer um bem comum se não fosse comunicado, se não houvesse algum meio de comunicação, de comunhão. Então, é de suma importância para a ciência, que é um bem comum, a forma de comunicá-la. Qual é a forma de comunicar ciência, de comungar da ciência? É o ensino, a doutrina.
certo? Os mestres, pelo ensino, comunicam, tornam comum esse bem da ciência. Outra conclusão importante, então, dessa comunicação, dessa comunhão da ciência, é uma conclusão que me parece bastante clara, que é de que esse bem comum entre os homens, que é a ciência, subsiste, antes de tudo, principalmente nos mestres, e como que participativamente, num grau menor, nos discípulos. Pois bem, agora, quando falamos no bem comum, não em um bem comum particular, como é a ciência, mas simplesmente bem comum, nós queremos dizer aquele bem comum completo, que funda, que fundamenta as duas principais sociedades, certo? Que são as sociedades naturais, ou seja, fundadas no bem comum completo do homem, na perfeição completa do homem, que é uma perfeição, claro, física, da parte material, certo? A saúde do corpo, mas, sobretudo, a perfeição da alma, que está na ciência e nas virtudes. Pois bem, esse bem comum completo, integral, é o que funda a sociedade natural, que se divide duplamente por perfeição e defeição. A sociedade natural imperfeita é a família. É a primeira sociedade natural, porque é ela que comunica esse que é como que o primeiro bem, certo? Que é a existência, a vida. Mas ela não tem em si, a família não tem em si, nos seus princípios, todo o necessário para a perfeição humana. Daí que exista uma sociedade natural perfeita, formada pela união de várias famílias debaixo de uma mesma autoridade, que é a sociedade civil, certo? Como é o Brasil, como fora o Império do Brasil, como é a França, como é a Espanha, enfim. Pois bem, então, sobre a família, algo interessante é que o próprio senso comum, certo? As pessoas, mesmo as não católicas, têm um certo senso moral de que o pai tem a obrigação de criar os filhos, certo? Na sociedade, né? Graças a Deus ainda não se perdeu esse artigo do bom senso. Na sociedade, as pessoas olham com maus olhos um pai que gere uma criança e a abandone, né? Abandone a mãe, não queira saber de nada, não queira pagar nada, não queira oferecer nada ao seu filho. Claro, isso seria visto como algo péssimo, e de fato é. É óbvio que naturalmente, que por lei natural, o pai está obrigado a criar esse filho. Mas algo que às vezes escapa ao, ao senso comum das pessoas atualmente é o seguinte, veja, o homem não é um mero animal, então não basta que ele tenha comida, que ele tenha um teto debaixo do qual ficar, que ele tenha saúde. Não, é necessário para sua felicidade, sobretudo que ele tenha ciência e virtudes. Então, o papel principal do pai não é tanto cuidar da saúde, isso é necessário, é uma condição necessária que o pai dê ao seu filho a saúde do corpo, certo? Um, a higiene e tudo mais. Mas isso é como que a parte material. Porque, claro, sem a vida não se pode gozar dos outros bens. A vida é como que um bem sem o qual não se goza dos demais. Mas isso, novamente, é a parte material, é o pré-requisito.
o bem propriamente dito, a perfeição humana está na ciência e na virtude. Então, o papel mais importante do pai é a educação, certo? E uma educação que hoje tem de ir muito além do que é dado na escola. Porque a educação que se tem hoje, de certa forma, redunda naquela parte material do bem do corpo, da saúde, da higiene. Porque ela se ordena a ter uma profissão, certo? Para que se possa manter-se pelo restante da vida, o que também é necessário, mas não é o mais alto, o mais elevado. E isso, claro, considerando só a ordem natural, porque ao fim e ao cabo, é claro que a obrigação principal dos pais é comunicar aos filhos a fé católica e as virtudes da religião. Pois bem, mas é importante entender também que quando dizemos que a família se opõe à sociedade civil, como o imperfeito se opõe ao perfeito, que a sociedade civil só se pode entender como a agremiação de famílias. Porque a sociedade civil, embora seja perfeita, ela não tem em si um princípio para gerar mais pessoas, né? O princípio para gerar as pessoas está no consórcio entre o homem e a mulher, na família. Isso é belo, porque se o nosso objetivo aqui não fosse simplesmente dar alguns pré-notandos, mas aprofundar-se nesse assunto, seria necessário chegarmos a Deus em algum momento e ver o que é o bem, o que é a bondade em Deus. Não é esse o objetivo, mas já adiantando alguma coisa sobre isso, é curioso, é belo ver que na família temos uma bela imitação de Deus. Porque na família nós comunicamos o bem não só às pessoas que nos procuram, mas nós comunicamos o bem totalmente, dando novas pessoas à existência, dando a existência, a vida, a natureza a novas pessoas e elevando-as à perfeição, tanto quanto nos é possível. Bom, outra conclusão importante a tirar disso aí é que, como o bem comum só pode ser se tiver alguma forma de comunicá-lo, de comungar dele, é claro que para toda a sociedade é de suma importância tudo o que diz respeito à comunicação, tudo o que diz respeito à comunhão, certo? Então, por exemplo, algo relevante para a família é a amamentação, certo? Porque pela amamentação comunicamos as primeiras perfeições do corpo, certo? As pequenas criancinhas, aos bebezinhos. Para a ciência, é de suma importância a língua portuguesa, por exemplo. E para toda a sociedade civil, na verdade, para o direito, certo? Não só para a ciência. De forma que, se houver uma decadência, uma degradação da língua e dos outros meios de comunicação, terá uma degradação da sociedade. E o contrário também, se houver uma degradação da sociedade, isso provavelmente acarretará uma degradação dos meios de comunicação. Se degrada a ciência, degrada-se o ensino. E vice-versa. Se o ensino é prejudicado de alguma forma, se a doutrina é de alguma forma prejudicada, é claro que a ciência também o será. Pois bem, esses prenotanos foram importantes porque nós vamos como que aplicar esses princípios para compreender a igreja, que é também uma sociedade. Agora, todos os exemplos que eu citei até aqui foram fundados na natureza das coisas, na natureza do homem. Ao passo que a igreja é uma sociedade sobrenatural. Então, uma realidade bastante peculiar, porque já até comentamos isso da última vez, geralmente nós vemos a ordem da natureza, a ordem natural e a ordem artificial.
Já a igreja é como que artificial é uma obra de arte, mas o artífice, o artesão, é o mesmo artesão da natureza, que é Deus. Pois bem, se a igreja é uma sociedade, é evidente então que ela se funda em algum bem comum, com vistas ao qual os homens se unem, se agregam, se associam. Ah, algo que esqueci de dizer. A própria ideia de sociedade implica movimento, implica ser móvel, porque a sociedade persegue, busca um determinado fim. Ela busca alcançar um bem. Daí que seja necessário uma, por analogia física, as coisas que se movem, ser como que dividida em ato e potência, certo? Ter uma parte motora e uma parte móvel. E a parte motora da sociedade, ou seja, aquela parte, aquele órgão que vai mover o restante desse como que corpo ao seu fim, é a autoridade. Isso é autoridade. É quem tem o papel ou quem tem o direito de mover a sociedade ao seu fim. E as partes, as notas da autoridade, por exemplo, a fazer leis, o julgar os casos, o dividir o território, tudo isso se deduz desse direito, qual seja, o de mover a sociedade ao seu fim, certo? Tudo que é conveniente, tudo que se deduz disso, tudo que é necessário para alcançar esse fim, vai ser papel da autoridade. Bom, então, quando vemos ali a fundação da igreja, poderíamos falar do que já tinha sido prefigurado em Adão, certo? Da água e do sangue saindo do lado do nosso Senhor. Sobre esse assunto, frequentemente se fala também de Pentecostes, porque foi quando os apóstolos foram munidos dos dons necessários. Mas, sob certo aspecto, nós poderíamos dizer que nosso Senhor Jesus Cristo funda a igreja ao salvar-nos. Se entende fundar aqui no sentido de lançar o fundamento, de fundamentar. Porque a salvação, a beatitude, a vida eterna, é esse bem comum, certo? Esse bem que nós podemos ter e que é comum a vários homens, com vistas ao qual foi feita a igreja. Ou seja, para que nosso Senhor, uma vez tendo nos salvado, o que já tem seus 2000 anos, pudesse continuar ao longo da história movendo-nos a esse bem, comunicando esse bem, daí ser um bem comum, que é a salvação, que ao fim e ao cabo é o próprio Deus. Essa salvação eterna, essa vida eterna, no fim das contas, é Deus mesmo que se comunica. Pois bem, então é antes de tudo Cristo mesmo a nossa autoridade. É Cristo mesmo o motor que move os fiéis que compõem essa sociedade a, ao seu fim. Daí que a igreja, essa sociedade sobrenatural, tenha sido munida por Nosso Senhor de certas notas, de certas características ou de propriedades necessárias para alcançar esse fim. Qual fim? Continuar a obra da salvação, continuar ao longo da história a levar os eleitos à salvação até a segunda vinda de Cristo. Por isso que nós podemos chamar essas notas, de certa forma, de propriedades da igreja, certo? Porque, embora a igreja não seja um ente natural, essas notas são necessárias, certo? Por causa da finalidade com que ela foi feita. E a igreja as tem per se, né? São como que consequências,
coisas que se seguem a essência mesma da igreja, daí que sejam certas propriedades. Pois bem, mas antes de progredir nesse assunto, já convém fazer algumas observações relevantes com base nos nossos pré-notandos. O primeiro deles é o seguinte: é próprio do homem constituir sociedade, por quê? Embora se possa falar de bem comum, mesmo entre os animais, mesmo entre os vegetais, mesmo entre os minerais, só o homem pode amá-lo, porque só o homem pode concebê-lo, conceber esse bem comum como algo maior do que o benefício que eu tenho, ou a participação que eu tenho nesse grande bem comum. Mas o bem comum da igreja, que novamente, ao fim e ao cabo, é Deus mesmo, nós vamos nos referir aqui como a salvação ou a vida eterna, certo? E de certa forma, parte disso é a remissão dos pecados e outras coisas. Esse bem comum só é concebível, só é cognoscível e só é amável, porque só se pode amar o que se conhece pela fé. Porque sem a fé, nós nem sequer saberíamos a sua existência. Daí que a fé seja como que o fundamento primeiro lançado por nosso Senhor para constituir, para fundar a sua igreja. Sob certo aspecto, né, nós poderíamos falar antes da profissão de fé. Claro, falando da salvação de cada um, o primeiro papel, a primeira coisa que alguém que queira salvar-se deve buscar é ter fé. Agora, falando da sociedade da igreja, né, disso que tem uma natureza social, uma natureza pública, e portanto visível, já falaremos disso também, o fundamento é, sob esse aspecto, antes a profissão de fé. Certa fé que nós encontramos na doutrina da fé da igreja, e não a virtude interna, interior e invisível da fé. Pois bem, quando nosso Senhor, então, nos salva, ele dá à igreja esse fundamento para que ela seja uma sociedade, que é o bem comum, que é Deus que se comunica. Daí que quem queira salvar-se deve buscar a igreja, certo? Deve buscar entrar, adentrar no grêmio da igreja. Dado essa finalidade, esse papel da igreja, nosso Senhor a muniu de notas bem conhecidas, das quais nós poderíamos destacar duas, que de certa forma correspondem às imagens daquela parábola. A cidade construída sobre o monte e a candeia que não se deve pôr debaixo do alqueire. Quais notas, quais propriedades são essas da igreja? Sua visibilidade, certo? Tem de ver com a sua natureza social. Isso é relevante, porque vejam, a igreja é claro, uma sociedade sobrenatural, porque quem quer salvar-se deve, antes de tudo, associar-se a Cristo. Mas o meio, o órgão dessa comunhão, dessa associação, esse instrumento da graça que nosso Senhor pôs na terra é a igreja. Daí que para a igreja cumprir o seu papel, ela deva ser visível, ela deva ser cognoscível, de certa forma, até pelos sentidos. Claro, só se conhece propriamente a salvação com a fé que encontramos nessa igreja. Mas é necessário que, para adentrarmos nesse grêmio, então gozarmos de todos esses bens, da fé, da esperança, da caridade, é necessário que ela seja visível. E o seja até o fim dos tempos. Então, não são notas, não são propriedades eternas, mas podem se dizer perpétuas, certo? Porque vão
perdurar até o fim dos tempos. Bom, é claro que algo para alcançar um determinado fim tem de ser movido por um agente, por uma causa eficiente, proporcional a esse fim, certo? O menos não pode o mais. Então, se o fim da igreja é algo divino, é evidente que o seu motor, que é a sua cabeça, é antes de tudo divina. E por isso que nós dizemos é que Cristo mesmo é a cabeça da igreja. Por quê? Ao fim e ao cabo, é o sacerdócio de Cristo que salva a igreja. No fim das contas, é o sacerdócio mesmo de Cristo que mantém a igreja, que a sustém com o auxílio do Espírito Santo e que a permite existir. Porque até mesmo o sacerdócio dos homens ordenados, dos padres, dos bispos, do Papa, não são em cada um deles um sacerdócio próprio. Cada um deles simplesmente participa, em maior ou menor grau, do sacerdócio mesmo de Cristo. Daí já se adianta um dos caráteres da igreja, uma das suas notas, que é a apostolicidade, certo? Porque, como diz belamente o Catecismo Romano, abre aspas, "Ah, em verdade, o Espírito Santo que preside a igreja só a governa por ministros que sejam de sessão apostólica. Então, ainda que a princípio, a olhos meramente humanos, de um ponto de vista meramente natural, não pareceria necessário isso para uma visão meramente terrena, né? Não, talvez não entenderíamos por que isso seria necessário. Cristo que a fundou quis, então isso é algo de direito divino, que aqueles que dirigissem a igreja, ou seja, aqueles que a movessem ao seu bem, só o fizessem por participação do seu sacerdócio, ou seja, por meio do apostolado, da sucessão apostólica. Então, se consideramos essa proporção, essa proporcionalidade necessária entre a causa eficiente e a causa final, então é claro que para a igreja alcançar um fim tão excelso, ela precisa de não só de um divino fundador que tenha fundado e sumido, mas do influxo de uma divina cabeça, que esteja atualmente unida a ela espiritualmente e que dela derive todos os nossos bens. Agora, é claro, por outro lado, é necessário que ela seja visível, então é necessário também uma cabeça visível, que naturalmente então será uma participação da cabeça invisível, ou seja, o Papa se diz cabeça da igreja por participação de Cristo. Daí, por exemplo, que no intervalo entre um Papa e outro, a igreja não se dissolva, certo? Porque ela sempre tem a sua cabeça sobrenatural. Bom, mas ademais, nessa imagem que nós construímos, a igreja aí entra como um certo instrumento, certo? Porque ela tem uma finalidade, ela tem um agente que é Cristo, e no meio ali está a igreja, como um instrumento de Cristo, um meio que Cristo instituiu de nos salvar, de estender a salvação a nós. Então, pensando nisso, nós podemos deduzir o seguinte: se nós considerarmos o fim da igreja, poderíamos deduzir muitas coisas, porque assim, quantos forem os fins, tantas serão as sociedades, né? A sociedade é tal qual o seu fim. Ela se constitui com vistas a um fim. Então, assim, muitíssimas notas, muitíssimas características, direitos e deveres da igreja podem ser deduzidas do seu fim, certo? Quais sejam os seus poderes, quais sejam os seus direitos, o que a igreja pode reivindicar
dos estados, das sociedades civis, o que ela pode reivindicar das famílias, como ela deve se relacionar com outras agremiações. Tudo isso, certo? Que é estudado em detalhes em qualquer tratado de eclesiologia, pode ser deduzido da finalidade da igreja. Isso já nos aponta para o próximo assunto. Por quê? Porque se consideramos a finalidade da igreja, poderemos como que perceber que é necessário que ela tenha não só o governo, como tem, por exemplo, a sociedade civil, certo? Que inclui novamente legislar, julgar, administrar, mas também uma autoridade assistida pelo sacerdócio de Cristo, assistida por essa cabeça que é Cristo mesmo, para ensinar, certo? Então, um poder, uma faculdade que se ordena na fé. E, sem o que a igreja não faria sentido, a autoridade de santificar, de comunicar a graça, por meio, né, por meios ordinários, que são os sacramentos, que têm eficácia ex opere operato. Isso nos aponta a uma segunda consideração, que é que, pensando da parte do motor da igreja, pensando no agente aí, que é o nosso Senhor, sumo e eterno sacerdote, nós poderíamos passar a considerar aquelas notas que ele imprimiu na igreja para que fosse um instrumento adequado, certo? Porque é necessário que o instrumento que está ali no meio entre o agente e o fim seja adequado não só ao fim, isso é óbvio, mas também adequado ao agente, para que o agente possa usá-lo eficazmente. E assim, nosso Senhor muniu a sua igreja daquelas notas, que nós estamos bem acostumados, que ela seja una, santa, católica e apostólica. Tudo isso é, de certa forma, características impressas por Cristo para que a igreja fosse um instrumento adequado para a nossa salvação. E daí também nós poderíamos deduzir muitas coisas, por exemplo, da sua unidade. Poderíamos discutir, por exemplo, a necessária unidade da sua autoridade visível, da sua apostolicidade, poderíamos deduzir a necessidade do clero, a necessidade da jurisdição ordinária. E também a necessidade do magistério infalível, certo? Da capacidade de ensinar infalivelmente. Porque em tudo isso seria necessário ainda considerar as dificuldades. Porque como a sociedade é análogo a uma coisa física, no sentido de que ela deve mover-se a um fim, ela não o fará sem óbices, sem obstáculos. Daí que a igreja na Terra seja militante, seja pelejante. E, portanto, ela precisa de notas para se opor eficazmente a esses inimigos, que são também os inimigos da alma, certo? A carne, o mundo e o demônio. Bom, outra coisa interessantíssima, aplicando os pré-notandos ao que estamos dizendo aqui, é o seguinte: nós dissemos atrás que o bem comum não poderia ser se não houvesse alguma forma de comunicá-lo, ou seja, de torná-lo comum. Daí que, para que existisse essa sociedade sobrenatural que é a igreja, que se une mesmo aos fiéis no purgatório, e mais ainda aos fiéis que já se salvaram, são antes a parte principal da igreja. Não seria possível que existisse isso, que isso se sucedesse. Não seria possível falar que a salvação seja um bem comum se de alguma forma não houvesse uma comunicação desses bens. Se de alguma forma não houvesse uma comunhão entre as pessoas que já alcançaram ou que buscam a salvação.
Daí a necessária comunhão dos santos. Vejam, na ciência, poderíamos novamente fazer uma analogia aqui. Na ciência, quem busca a ciência, especialmente quem inicia, quem é né, um principiante, como que funda a sua esperança, certo? Ele se espelha, ele espera naqueles que já alcançaram, certo? Aqueles que já alcançaram a ciência em determinado grau, como que alimentam a esperança dos que a querem alcançar. E como nós comentamos, o bem comum da ciência subsiste, antes de tudo, nos mestres, que o podem comunicar aos discípulos. Daí que, naturalmente, quem queira salvar-se, como que espera e como que se espelha naqueles que já se salvaram. Vejam como que, aplicando esses prenotandos, nós nos remetemos a várias verdades de fé, né? Nesse caso aqui é da comunhão dos santos, e a dedução, por exemplo, da conveniência de que os santos intercedam por nós. Agora, é claro, isso se deve dizer, antes de tudo, com respeito ao Santo dos Santos, que é Cristo mesmo. Por quê? Todo esse bem comum só o receberemos dele. Daí que ele seja o fundamento da nossa esperança. E, portanto, quem se quer salvar deve, antes de tudo, buscar associar-se a Cristo, viver num consórcio com Cristo, uma espécie de matrimônio, onde a alma se torna esposa de Nosso Senhor. Mas, por participação, também alimentam a nossa esperança e também servem de espelho e de certo meio de comunicação da graça àqueles que já a alcançaram. E se não houvesse esse vínculo, essa comunhão entre as pessoas que estão em estado de graça, em que sentido poderíamos falar que isso é um bem comum? Não faria sentido, certo? Mas veja, isso teria consequências terríveis. Os protestantes, querendo ou não, de algum modo negam isso, certo? Por mais que rezem o credo e digam acreditar na comunhão dos santos, o fazem de uma maneira totalmente defeituosa, certo? O que acaba por minar essa doutrina, certo? Tirar seu fundamento, a sua importância. Só que, se pensasse de forma lógica, isso acabaria por ruir toda a cristandade, toda a religião cristã. Por quê? Se não há uma comunhão entre os santos, de onde tira a eficácia, por exemplo, as indulgências aplicadas aos que estão no purgatório, a intercessão dos santos, a comunhão das boas obras, certo? Se não houvesse essa comunhão entre os santos, não faria sentido em falar na salvação como um bem comum. Mas ora, se a salvação não fosse um bem comum, não teria sentido pensar que ao fim e ao cabo a salvação é Deus mesmo, que se comunica a vários santos. Então percebam como negar uma dessas verdades acabaria por ruir todo o nosso edifício, todo o edifício da religião cristã. Bom, voltando um pouco no que dissemos até aqui, eu havia comentado que quando se considera o fim que a igreja deve cumprir, nós podemos deduzir várias de suas características visíveis, certo? Enquanto uma sociedade visível na Terra. Essas características da igreja, as características jurídicas, as características mais notáveis pelas quais nós podemos perceber, distinguir qual é a igreja verdadeira, são tratadas extensamente nos bons livros, nos bons tratados de eclesiologia. Desse assunto é que nós poderíamos falar, por exemplo, e resolver alguns problemas
com respeito às relações entre Estado e Igreja, certo? Mas, como, bom, fazer um podcast sobre todas essas deduções jurídicas e eclesiológicas fugiria ao nosso escopo, acho que basta voltar ao assunto daqueles três poderes da igreja. Porque vejam, os direitos da sociedade civil, o que a sociedade civil pode fazer, o que ela pode exigir razoavelmente dos seus súditos, são dedutíveis da sua finalidade, certo? Ela tem direito a tudo aquilo, a todos aqueles meios honestos que concorram para o bem comum. Assim também a igreja foi munida de meios, de faculdades, certo? De poderes que eram necessários para conduzir as pessoas, conduzir os fiéis à salvação. E isso remonta a essa máxima que repetimos várias vezes, que a igreja é uma certa continuação, é uma certa perpetuação da obra da salvação. E quem veio nos salvar é Cristo, que nos ensinou o que significa ele ser Cristo pelo Antigo Testamento, onde se tinha as três classes de homens: Cristo, certo? Os profetas, os reis e os sacerdotes. E daí que a igreja tenha sido munida desses três poderes, que são como que continuações ou participações das dignidades humanas de Nosso Senhor, que eram necessárias para a nossa salvação. Porque lembre-se, ao fim e ao cabo, que salva a igreja é o sacerdócio de Cristo. Pois bem, nós falamos um pouco sobre o magistério da última vez, o poder de santificação também tem muito a ver com o que comentamos dessa vez, sobre a comunicação da graça, que no fim das contas é a comunicação da salvação. Mas algo de particular interesse à, à eclesiologia é o poder régio, é o poder governativo da igreja, que é semelhante ao que tem a sociedade civil. Por quê? Porque esse é talvez o poder que mais distingue, de certa forma, junto com o magistério, a igreja verdadeira e católica das falsas igrejas. Porque, embora o- os heréticos assumam a existência de sacramento, embora alguns até concedam de alguma forma alguma existência de magistério, o que talvez é mais característico da Igreja Católica, sob certo aspecto, é ter um poder verdadeiramente jurídico, ou seja, é ser um verdadeiro e próprio reino de Deus na Terra. Curiosamente, Santo Agostinho chega a observar que no Antigo Testamento, nas Sagradas Letras, nós vemos mais prefigurações desse reino, da vinda e da existência de um reino, do que do próprio Salvador. Ou seja, parece a Santo Agostinho que Deus, no Antigo Testamento, nos alertou mais vezes de um verdadeiro e próprio reino do que do Messias mesmo. Como se Deus, em sua infinita sabedoria, já soubesse, já antevisse que era mais necessário estar atento a essa verdade da existência desse reino do que da verdade da salvação. Talvez, por quê? De que adiantaria ter alguma noção, muitas vezes nem teologal, da salvação, se não se a buscasse no lugar certo, se não se cumprisse aquilo que Santo Agostinho mesmo diz e resume em belas palavras, que não acreditaria no Evangelho se não fosse pela autoridade mesma da Igreja Católica. Bom, alguma observação, Samuel?
Não, só para dizer que eu esqueci de mencionar, mas Pio XII mesmo define que o momento em que a igreja foi fundada foi de fato não em Pentecostes, mas na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo tradicional na teologia. São Roberto Bellarmino, nas sete últimas palavras, ele fala, por exemplo, que de maneira que Adão dormiu seu sono para gerar Eva, Cristo dormiu seu sono de morte para gerar a igreja. Então, é algo certo na teologia católica, que já é definido por Pio XII, inclusive. Que Cristo é o bem comum mesmo, como o senhor disse. Portanto, é aí, de fato, na partilha desse bem comum, na associação buscando esse bem comum, que se dá o surgimento da igreja, e não em Pentecostes. Perfeito, perfeito. E outra coisa, é aquilo que a gente já havia mencionado. É muito claro que a igreja é uma sociedade. E, por exemplo, Gaio Lagrange, no De Cristo Salvatore, ele fala que mesmo um papa herético, por exemplo, ele teria jurisdição, mesmo não sendo membro da igreja, porque ele não é simpliciter, não é? Ele seria secundum quid, no sentido de que, por causa da profissão externa de fé, ele já participaria desse reino e poderia exercer a sua jurisdição. É bem claro com a noção que Pio XII, com que Pio IX define e utiliza ao longo de todo o Concílio Vaticano I, que a igreja, antes de ser o corpo místico, isso, aquilo, tudo mais, ela é uma sociedade. Uma sociedade, ela pode ter chefes ruins. E o exemplo que o senhor dá da família, por exemplo, é perfeito, porque da mesma maneira que nós vemos o pai que não cumpre, por assim dizer, a finalidade do seu ofício, ele não deixa de ser pai. Por assim dizer, um argumento muito interessante é que porque os papas atuais eles não exercem mais a finalidade mesmo do seu ofício, eles deixaram de serem papas, né? Vamos lá, o pai de família ele tem um objetivo, ele tem como função, como finalidade mesma, sustentar, prover sua família, tá, 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 tá. Não quer dizer que se ele não fizer isso ele vai deixar de ser o pai da família? Não, ele continua sendo pai. Só exerce de forma incompetente o seu ofício, mas compreende? Só para deixar bem claro, uma sociedade. Pessoas escandalosas na história que permaneceram e morreram, por exemplo, como cardeais, como o cardeal de Retz. Confessa que ele não tinha fé, que no seminário, né, ele não seguia nada, e recebeu o bispado de um tio. E ele vai, e ele vive e morre como cardeal. Se eu vou e peço para ele uma dispensa, por exemplo, eu não preciso me preocupar se ele tem a fé ou não. Se ele me deu a dispensa tendo essa jurisdição, eu fico tranquilo, porque a igreja, de tudo, é uma sociedade. Então, depende da santidade individual, de X ou Y indivíduo. Tanto que mesmo um padre sem a fé, se ele fala as palavras da consagração, ele consagra validamente. Certamente. Exato. Isso, como a igreja, como que se segue da salvação, nós acabamos chegando em uma verdade bastante elevada da teologia e da obra de Nosso Senhor, que é a seguinte: como Nosso Senhor criou a vários homens e quis que uma multidão de homens se sucedesse na história, ele claramente não quis que os homens vivessem isoladamente ilhados uns dos outros, mas que dependessem mutuamente em sociedade para o seu bem. E como a salvação é Deus mesmo se comunicando a nós, Nosso Senhor fez uma obra de revelação de natureza pública, certo? Então, sim, muitos problemas da vida espiritual seriam resolvidos se se entendesse isso. Embora algumas pessoas coloquem a experiência pessoal, isso como algo mais importante, a verdade é que, bom, se se quer ouvir a voz de Deus, ele já falou há bastante tempo, a voz de Deus é a revelação pública, é isto que está aí, é o evangelho, é a sua vida, é a doutrina da igreja, que pode ser vista com os olhos, né? Nós podemos ir atrás do que a igreja ensina, nós podemos distinguir qual é o autêntico magistério da igreja, então saberemos o que Deus quer dizer a nós. Porque como a salvação não é um interesse meramente pessoal, é um interesse comum, por isso a revelação e os meios para se salvar têm uma natureza pública, certo?
E a revelação pública está aí, ela está perfeita. O Evangelho, que não progride senão na doutrina, no ensino desse depósito de verdades. Pois bem, havíamos dito no início que, de certa forma, o fundamento da sociedade é a razão. Porque não se pode agir voluntariamente com vistas a um bem comum sem amá-lo, e não se pode amá-lo sem conhecê-lo. Agora, para conhecer o bem comum da igreja, que fundamenta a igreja, é necessário fé, porque é uma verdade de fé. Daí que, sob esse aspecto, a fé é o fundamento da igreja. É aquele fundamento primeiro, é a primeira salvação, a primeira saúde. Pois bem, justamente por isso que Nosso Senhor muniu a igreja com o poder de ensinar, certo? Porque, bom, como esse é o fundamento da igreja, sem isso a igreja ruiria, foi necessário conferir a ela o, o poder de ensinar. Não ensinar como qualquer pessoa poderia, mas ensinar de forma autêntica, ou seja, em nome do mesmo Cristo, ou seja, em virtude do sacerdócio mesmo de Cristo. Bom, mas eu havia dito que eu, de certa forma, daria mais atenção para o poder governativo da igreja. Isso é pelo seguinte: pelo poder de magistério, se compreende a existência do poder de magistério, muitos problemas já estão sanados. Porque, de certa forma, isso é que, no fim das contas, separa os heréticos dos católicos, certo? Porque se compreendesse a autoridade do magistério, não seria necessário ficar disputando as verdades de fé. Outro, então, isso já é um grande passo. Que na igreja exista o poder de santificar, bom, isso também parece bastante claro, porque, afinal, se a igreja não pudesse comunicar a santidade da sua cabeça, qual seria a sua razão de ser, certo? Agora, o que mais nos interessa atualmente, seja pelas diversas polêmicas, seja por ser algo bastante distintivo da fé católica, é o poder governativo, ou seja, é perceber que a igreja tem verdadeiramente um poder de governar, e governar propriamente, não é só um vínculo espiritual, certo? Um vínculo de boa vontade, não. É um vínculo de obrigação jurídica mesmo. Mas como isso se deduz da finalidade da igreja? Poderia se objetar, né? Talvez essa tenha sido a objeção mais comum dos heréticos, que seria algo do tipo, ora, a igreja tem um fim sobrenatural, que é o fim místico, digamos. Então parece que ela não deveria empregar meios, terrenos, materiais, jurídicos, governativos. Esses não seriam meios adequados para alcançar o seu fim. Bom, isso obviamente é um erro, porque isso é ignorar a natureza humana, certo? Então, veja, o Sinibaldi, ele até diz algo engraçado sobre isso. A igreja se diz espiritual porque o seu fim é espiritual, não porque ela seja formada de espíritos, certo? Ela é formada de homens, e os homens têm corpos. E mesmo os santos que gozam atualmente de Deus antes da ressurreição, eventualmente terão corpos novamente. Então, assim, é claro que a igreja, a sociedade que é a igreja, só vai alcançar o seu fim se ela empregar meios materiais que se ordenem aos espirituais. Assim, por exemplo, como ela exerce o seu poder de santificação, certo? Ela exerce o seu poder de ministrar os sacramentos dentro de ritos visíveis, certo? Bom, assim também, no seu poder de governo, ela pode empregar meios materiais, até mesmo a coação, se isto é possível. Porque, veja, a igreja tem a finalidade de dirigir as pessoas com respeito a um fim. E ela não poderia fazer isso eficazmente, certo? Ela não poderia fazer com eficácia isso se ela não tivesse um verdadeiro poder de governar, verdadeiras faculdades de mover as pessoas,
Senão, a igreja seria uma espécie de corpo mutilado, né? Uma coisa defeituosa, porque teria um fim excelso, mas não teria nos seus princípios os meios para alcançá-lo. Então, dada a natureza jurídica da igreja, que tem de ver com a sua natureza visível, que é convenientíssimo para a salvação, certo? Extremamente conveniente, porque sem isso a igreja verdadeira seria quase incognoscível, né? Se percebe a necessidade em fazer certas distinções. É algo engraçado, porque isso parece uma certa tendência, porque em diversos momentos ao longo da história você vai ter diferentes hereges, diferentes seitas, tendo mais ou menos a mesma ideia, que é a ideia de que a igreja seria antes um certo vínculo invisível e puramente espiritual entre as pessoas boas, né, ao longo da história. E é curioso que o Concílio de Trento, falando da igreja, faz questão de, de notar que a própria palavra eclésia, ela como que quer indicar que existe ali uma assembleia, uma convocação, o que implica homens bons e homens maus, que não deixam de viver no mesmo corpo. Inclusive, das explicações clássicas sobre o Pai Nosso, um dos sentidos de pedirmos a Deus Nosso Senhor que venha a nós o vosso reino é justamente que ele como que limpe a ira da igreja, certo? Removendo os maus elementos. Se isso lhe apraz, se Deus achar por bem, fará isto. Removerá da igreja, na sua divina providência, as pessoas más. Se não, permitirá. Tá certo? Agora, o importante aqui é o seguinte: a igreja é uma convocação de homens bons e homens maus. E eles se dizem fora da igreja, quando se cai em pecado mortal, por exemplo, em um sentido, mas não absolutamente sobre todos os aspectos, certo? Se eu não me engano, é também o Garrigou Lagrange que faz uma nomenclatura, né, de que aqueles que estão sem a graça estão como que fora da igreja com relação a Cristo, certo? Mas não com relação à sociedade da igreja militante. E claro, isso também poderia quase que se induzir por causa dos absurdos, né? Imagine, por exemplo, se, se perdesse a jurisdição ao cair em pecado mortal. Isso seria uma insanidade. A igreja não teria a mínima condição de ser feliz e de cumprir o seu papel. Porque, em momento algum, teríamos certeza de termos um bispo ou de termos um papa. Porque nós nunca saberíamos se ele é ou não o verdadeiro prelado, que poderia estar em pecado mortal sem a gente saber. Ou pensemos ainda em um outro caso, porque esse, acredito que hoje ninguém pense dessa forma. Mas um caso análogo seria a ideia de que, uma vez perdida a fé, né, a pessoa estaria removida da igreja e, portanto, nem poderia ser autoridade, nem poderia ser prelado. Ora, isso redundaria no mesmo absurdo. Que garantia eu posso ter que o bispo aqui da minha diocese tem ou não a fé? Eu não sei, tá certo? Claro, podemos dizer que a heresia é incompatível com a jurisdição? Sim, se entende por isso aquela heresia que é declarada, que é condenada e daquela pessoa que é expelida pela autoridade da igreja. Uma coisa, Gustavo, por exemplo, no Código de Direito Canônico de 1917, não utilizar batina é passível de perda de jurisdição, mas depois de ser admoestado, ou seja, não por um leigo, por exemplo, que chega em você, não, você não usa batina, então você não é nem padre, não sei o que, não sei o que lá. Não, mas sim pelo bispo. Ou seja, essa pena, ela de fato existe. A perda da jurisdição e a heresia, a falta de fé, mas passando pela autoridade legítima. E te admoeste, e depois
e expulse da igreja. Tanto que São Paulo diz a Tito que o herege deve ser evitado após 2 admoestações. Não é, portanto, sem que nós publicamente tornemos essa pessoa pertinaz por meio da recusa em aceitar as diretrizes da igreja. Tanto que a heresia pertinaz, ela, antes de tudo, como diz o Garrigou Lagrange, ela primeiro toca na autoridade da igreja, depois no fato da heresia ela mesma. Ou, tanto que vemos, por exemplo, Nestório. Nestório ele só saiu da igreja, e São Roberto diz isso, quando foi deposto pelo próprio Papa. E, enquanto ele não era deposto, ele tentou convencer o Papa da sua heresia. Ele tentava enviar cartas fazendo apologia da sua heresia ao Papa. Isso quer dizer que ele já estava fora da igreja desde esse momento? Não, mas que ele só saiu quando o Papa, tendo agora plena compreensão da intenção dele, o expulsou. Depois de inúmeras advertências e depois que ele se recusou a abjurar dos seus erros. Ou seja, ele passou boa parte do tempo, 3 anos especificamente, com jurisdição ordinária. Agora, se ele expulsava, por exemplo, aqueles que eram contrários às suas teses heréticas, as comunhões elas não tinham valor pela razão com que foram dadas. Da mesma maneira que João Paulo II tinha jurisdição, mas pela razão alegada para a excomunhão de Dom Marcelo, ela não teve valor. Mas, entende? Não é que ele não tivesse jurisdição desde o momento em que começou a pregar tais coisas. Tanto que ele só foi expulso quando o próprio Papa o expulsou. Então ele permaneceu 3 anos nesse estado de julgamento, sob análise, com jurisdição ordinária. E eu digo isso porque, por exemplo, ele era um grande combatente do arianismo. É certo que as excomunhões que ele dava aos arianos eram válidas. Ele tinha jurisdição. A razão nesse caso é válida. Mas, compreende? Um Sim, sim, exemplo. perfeito. E ele só foi expulso quando o Papa o expulsou. Sim, o padre que não usa batina, ele só perde a sua jurisdição, de fato, quando ele é expulso pelo bispo. Pode pegar, por exemplo, fazer um dossiê sobre o bispo da sua cidade, dizer que ele tem tal pecado, tal coisa, não sei o que lá. Mas enquanto não tiram ele aí da incardinação, ele vai ser o bispo da sua cidade. Fazer o quê? Exatamente. Isso até nos remonta a algo que até poderia ter sido outro prenotando sobre as sociedades. Pensando naquelas sociedades naturais que visam o bem comum completo, integral do homem, havíamos dito que elas se dividem duplamente, né, na imperfeita e na perfeita, ou seja, na familiar, na doméstica e na civil. Bom, é daí que existe um fundamento da divisão entre público e privado, certo? Então, assim, geralmente nós usamos a expressão público como sinônimo de algo visível ou que todo mundo poderia ficar sabendo. Mas público em sentido próprio, o que é propriamente público, é aquilo que diz respeito à sociedade pública. E, portanto, aquilo que diz respeito à vida doméstica ou à vida particular é um fato privado, certo? Só em um sentido análogo é que, por exemplo, algo que se faz na rua se diga público, no sentido de que, se algo é feito de forma aberta, ele vai influenciar a sociedade pública. Ou no sentido de que as ruas são parte do patrimônio público, tá certo? Mas essas coisas se dizem públicas como que por participação, porque propriamente público é o que diz respeito à sociedade civil. Então, por exemplo, se um juiz soubesse pessoalmente a verdade com respeito a um caso, ele poderia julgar o caso com base no que ele sabe pessoalmente? Não. Por mais que ele estivesse convicto, ele não poderia embasar o seu juízo nisso. Por quê? Porque o juízo é público, certo? Porque ele prende uma pessoa, por exemplo, ou obriga uma pessoa a pagar uma multa por virtude da autoridade pública. E, portanto, o julgamento, o processo deve ser feito com base em provas públicas. Ou seja,
provas e argumentos que o direito reconheça como legítimos. Tá certo? Que o direito da cidade assumam como legítimos para o processo. Santo Tomás comenta essa questão. Inclusive, essa é uma das explicações sobre por que Nosso Senhor não negou a comunhão a Judas, certo? Se não me engano, é Santo Tomás mesmo que diz isso, que Nosso Senhor não, por ser justo, ele não iria impor a Judas uma pena pública, certo? De ser privado do sacramento, por algo que Nosso Senhor sabia privadamente, graças à sua onisciência, tá certo? Então veja, um fato público não é só uma coisa, entre aspas, notória, no sentido de que todos ou muitos sabem. Porque, por exemplo, se uma fofoca ela se espalha, mesmo que ela se espalhasse a todos, ainda seria um fato privado, certo? Não seria um fato público, mesmo que todos soubessem. Porque os fatos propriamente públicos são aqueles que a lei assumisse, o direito assumisse. Então, por exemplo, se o direito passasse a assumir, tá certo? Que o que se sabe, geralmente por fofoca, é legítimo. Mas, claro, isso seria uma lei injusta, porque não se pode aceitar, certo? Não se pode ser conivente com a detração, que é até mesmo um pecado. Pois bem, isso é importante aqui porque João de Santo Tomás explica algo interessante sobre a questão da heresia de um prelado ou até da heresia de um papa. Bom, imaginemos a seguinte situação. De fato, em algum sentido, heresia e jurisdição são incompatíveis. Poderíamos fazer uma analogia aí com a vida espiritual. Nós sabemos que pecado e oração são incompatíveis, em algum sentido. Agora, não é verdade que a maioria dos fiéis da igreja pecam e rezam, tá certo? Embora, ao fim e ao cabo, ou se deixará de rezar e perecerá no pecado, ou se perseverará na oração e deixará de pecar. Então, embora eles sejam incompatíveis em algum sentido, não em qualquer aspecto. Bom, assim também a heresia e a jurisdição, porque, veja bem, uma pessoa pode ser excomungada de duas formas, certo? Existe aquela excomunhão imperfeita ou incompleta, em que a pessoa é privada dos sacramentos, das exéquias e tal, e existe aquela excomunhão em pleno vigor, aquela excomunhão perfeita, onde o excomungado é declarado vitandus, né? É declarado uma pessoa a ser evitada. Bom, imagine-se então mais ou menos a seguinte situação. O Papa excomungasse o bispo, o arcebispo do Rio de Janeiro, e o declarasse vitando. Então, as pessoas têm o direito, e não só o direito, o dever de evitá-lo, certo? Pois bem, mas, bom, isso seria altamente improvável, mas imaginemos que por algum motivo o, o Papa esquecesse de usar a palavra deposição, certo? Esquecesse de usar o termo depor. Nesse caso, talvez caberia falar de ipso facto, certo? De defeccionado da cátedra ipso facto, no sentido de que, se uma pessoa é declarada por uma sentença judicial da igreja a ser evitada, certo? Vitandus, então toda a igreja universal tem o dever de evitá-lo e, portanto, o direito de fazê-lo, mas ainda a igreja particular do Rio de Janeiro. Então, nesse caso, poderíamos considerar que o arcebispo é como que expelido da sua cátedra, certo? Porque a sua igreja tem uma ordem de força maior de evitá-lo, certo? O que, de certa forma, o remove de sua jurisdição. Agora, percebam que, se ele não é expulso da igreja
por uma ordem judicial, por um juízo, ele vai permanecer com a jurisdição. E João de Santo Tomás usa justamente o conceito de propriamente público para explicar isso. Veja, e se o Papa fosse um herege, abre aspas, notório, né? Se todos soubessem da heresia do Papa. João de Santo Tomás comenta o seguinte: como poderia a heresia do Papa ser notória, ser conhecida por vários? Se uma pessoa fosse contando a outra, certo? Se alguém divulgasse lá no Facebook e outras pessoas vissem o post. Agora, o, o fato de eu contar aqui para você privadamente que alguém é herético não te obriga a evitá-lo, não o torna vitandos, porque a minha palavra não tem nenhuma força pública, não é um juízo público. Então, mesmo que todo mundo soubesse da heresia do Papa, ela ainda não seria propriamente pública e propriamente notória, porque nós teríamos chegado ao conhecimento dela por uma informação, uma notificação privada, que não tem força jurídica de me obrigar a evitá-lo. Tá certo? Uma colocação, Gustavo, muito interessante é que, por exemplo, na tradição, há os capuchinhos, os beneditinos, os dominicanos, e ocorre que, pela falta da jurisdição ordinária, mesmo se na sua cerimônia de votos solenes hajam 100 mil pessoas presentes, ela ainda assim o voto que o senhor faça enquanto professo de votos solenes será um voto privado, porque não há a jurisdição ordinária. É o único fato que torna os votos, por assim dizer, a cerimônia pública. Presença, por exemplo, um legado da diocese, algo nesse sentido, né? E como não há, como, portanto, nós sabemos que não há jurisdição ordinária, e as pessoas na tradição sabem, mesmo que haja uns 100, 10 pessoas na sua produção de votos solenes, na tradição, por não haver a jurisdição ordinária, o seu voto ele permanece apenas como um voto privado, passível de ser dispensado pelo superior e não somente pela Santa Sé. Isso é que o que tornaria o voto de uma tal magnitude de importância, não é? De maneira que ele fosse solene, portanto perpétuo, e portanto só pudesse ser dispensado pelo Papa ele mesmo, o que faz com que um voto seja de tal magnitude é a existência da jurisdição ordinária. Se não há, não importando quantas pessoas assistam à sua cerimônia, ela não deixará de ser privada, uma vez que não haja a presença da jurisdição ordinária. Então, é na mesma linha. Perfeito. Não, e isso ainda poderia, aplicando esse conceito, como nós estamos fazendo, ao caso do Papa, ainda poderíamos assinalar outra coisa que só confirma essa não deposição automática do Papa ou algo do tipo. Que é o seguinte, veja, a autoridade é a parte motora da sociedade, certo? Que conduz aquela sociedade ao seu fim. Então, quem é, sobretudo, o motor da igreja, militante na terra, é o Papa. E Santo Tomás vai comentar que, propriamente falando, os príncipes não estão debaixo das próprias leis, certo? Porque não é possível, de certa forma, obrigar-se a si mesmo. Então, não existe algo propriamente automóvel, certo? Num carro, por exemplo, o que acontece é que o motor move o chassi e, por consequência, o chassi acaba carregando o motor junto. A mesma coisa no homem, certo? A alma move o corpo, mas não existe algo em si mesma propriamente automóvel. Seria um absurdo, seria tipo eu me puxar pelos cabelos e me erguer do chão, né, rumo ao céu. Isso seria uma loucura. É claro que um motor tem que mover um móvel, certo? Tudo que se move é movido por outro. Daí que o príncipe obrigue a polis, mas não propriamente se obrigue a si mesmo. Então, sob esse aspecto, uma certa contradição, um certo absurdo a, a ideia da excomunhão do Papa, certo? Porque o que acontece? Uma outra teoria seria a seguinte:
Um papa anterior declarou que em tal situação se tem uma excomunhão automática. Então, se um papa posterior incorrer nessa excomunhão automática, ele deixaria de ser papa, porque ele foi removido da igreja. Bom, não, por dois motivos. Primeiro, que essas excomunhões automáticas nunca são daquele tipo perfeito de excomunhão, certo? Onde a pessoa é declarada vitandus. A excomunhão perfeita só existe com sentença, tá? E mesmo a excomunhão sem sentença, que tem algum efeito automático, certo? Então ela funda, por exemplo, o direito de um sacerdote negar os sacramentos a essa pessoa, mesmo ela procede do Papa, certo? Mesmo que o Papa não tenha atualmente conhecimento do caso, os efeitos procedem da autoridade do Papa que já dispôs aquilo previamente, dizendo, olha, nessa situação aqui, se isso aqui acontecer, pronto, a pessoa vai ser privada antes mesmo da minha sentença da graça do sacramento. Então, vejam que não é possível que um Papa incorra em excomunhão automática e, né, por isso seja removido da igreja. Primeiro, porque a excomunhão automática não o declararia vitandus. E segundo, porque de qualquer forma seria um contrassenso, porque ele não se move a si mesmo, certo? A única forma disso acontecer seria se ele renunciasse. Se ele renunciasse ao papado, se ele, enfim, não quisesse mais fazer parte da igreja, certo? Agora, que o Papa pudesse ser excomungado automaticamente é um contrassenso. Bom, acho que essas são as observações que eu tinha para fazer nesse podcast. Perfeito. Uma questão sobre isso seria o caso do Papa Marcelino, que é citado no Pontificalis de 1916 e 17 e 18, se não me engano, que então é um livro de muita importância, e o caso dele é citado por São Roberto Bellarmino, e no caso ele teria sido obrigado, havia um levantamento de alguns imperadores exigindo com que os cristãos oferecessem ídolos oferecessem incenso aos ídolos. E o Papa Marcelino, ele cedeu. E não somente isso, mas no Pontificalis diz que ele inclusive queimou livros sagrados. A Bíblia, por exemplo, para dar provas da sua apostasia. Isso enquanto Papa. Então, São Roberto comentando isso, ele explica que ele só perdeu o pontificado uma vez que ele se entregou depois disso a um concílio de bispos em que ele mesmo admitiu a sua culpa e pediu para ser julgado. Ele teria abdicado do papado para poder assim ser julgado. Muito interessante, mas é realmente isso mesmo. Perfeito. Curiosamente, essas coisas que eu citei aqui são ilustradas, né, nesses casos históricos que o Semag juntou, né? Esse aí em específico eu nem tinha lido, Semag, Tá do seu compilado. no quarto tomo dos 5 livros do Pontífice Romano. É bem interessante que ele admite que o pecado de Marcelino foi muito grave, que ele só perdeu o pontificado quando abdicou, de fato, do pontificado, por conta própria, quando ele então se sujeitou à autoridade de um concílio e automaticamente assim abdicou da sua própria autoridade. Interessante. É curioso. Essas coisas que nós citamos aqui e outras ainda vão encontrar alguns casos concretos, né? Nesse levantamento que o Semag fez, então certamente o documento vai ficar bem interessante. Acho que todos vão se beneficiar muito de verem, né, na prática, na história da igreja, ilustrações do que dissemos aqui. Perfeito. E esse caso específico ele não está neste compilado, mas está num apêndice ao livro do Féser. Então, quem desejar ver a coisa, eu já citei o Pontificalis Romano, e está no tá no quarto volume dos 4 volumes da obra de São Roberto, quem quiser. Então, recomendo que comprem o livro do Féser e que leiam esse artigo, que nos acompanhem no Instagram, para que consigamos assim dar continuidade a esse combate pela tradição. Então, eu lhe agradeço infinitamente, senhor Gustavo, por ter aceito vir aqui. Perfeita a exposição do tema, muito boa. E muito obrigado
menção do nosso artigo. Não, eu é que agradeço, meu cara. Salve Maria.